Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça constantemente em nossos corações. Amém? Graças a Deus, hoje, domingo, 7 de junho de 2020, estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para nossas vidas, né? Gostaria já de agradecer a todos os visitantes que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estarão participando da Escola Bíblica Dominical, equipe de louvor. Que Deus abençoe a vida de vocês verdadeiramente, em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de comunicar à igreja que a nossa revista Tudo Entregarei acabou e nós, da direção da EBD, juntamente com o pastor Jefferson, decidimos a estar estudando na Bíblia, estudar com a Bíblia, tá? E carinhosamente o pastor Júnior, ele fez uma série de estudo, tá? E nós estaremos estudando no mês de junho. Já está sendo disponibilizado na rede social de cada grupo da igreja e na rede de transmissão também, esses temas, tá bom? Então, para o mês de junho. Então, você fica atento, fica ligado, tá? Que já está disponibilizado para você. E também está disponibilizado as leituras diárias. Então, em nada nós não estamos perdendo por não estar trabalhando com revista nesse mês, tá? Aí, passando esse mês, nós estamos reunindo, quando digo nós, nós da diretoria da Escola Bíblica, juntamente com o pastor Jefferson, para estarmos decidindo o que iremos fazer. Mas o mês de junho já está pré-estabelecido, tá? Então aí pedimos aí a compreensão da igreja e a participação para que vocês fiquem ligados às redes de transmissão e não deixem de estudar a Bíblia, tá bom? Porque é ela que é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Que Deus assim nos abençoe verdadeiramente. Então, irmãos, nós nesse domingo, nós vamos estudar, esse domingo dia 7 de junho, nós vamos estudar o tema A Ceia do Senhor, tá? Quem estará ministrando será o nosso querido irmão Marcelo. Na realidade, a Ceia do Senhor, definição e propósito dos elementos, tá bom? Que tem como texto básico 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Esse é o nosso texto básico, tá? Nós iremos ler um texto que é da leitura diária de quarta-feira, que foi Hebreus 9, de 11 a 14, tá bom? Então assim nos diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touro e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam para a purificação do corpo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigada por este dia, muito obrigada, Senhor, pela ceia, muito obrigado, Senhor, pelo simbolismo da ceia em nossas vidas, muito obrigada pela vida do teu servo, irmão Marcelo, muito obrigada pela vida da igreja, muito obrigada pelos visitantes, muito obrigada por todos que estão nos acompanhando neste momento. Abençoa a vida de cada um, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores da tua igreja, abençoa a diretoria, nos abençoe, Senhor, não o que nós mereçamos, mas é em
nome de Jesus, que nós entregamos a nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, ainda gostaria de comunicar a todos que no próximo domingo nós estaremos estudando o tema liberdade cristã, tá bom? Que tem como texto básico o capítulo 5 do livro de Gálatas, tá bom? Então você que é nosso visitante e nos acompanha na Escola Bíblica Dominical, na próxima semana estudaremos o capítulo 5 do livro de Gálatas, tá bom? Que aí a gente vai estar explicando a dicotomia da carne e fruto do Espírito. Então estudem a Bíblia, as leituras diárias também vão ser disponibilizadas nas redes de transmissão da igreja. Estudem, façam as leituras para o nosso crescimento espiritual, tá bom? E lembrando a todos vocês o horário de abertura da igreja, que geralmente aparece por aqui, né? Vocês vão ver que é agora após a escola, de 10 a meio-dia, e também de 3 às 5 no domingo, e na quarta-feira de 5 às 19 horas, tá bom? Você que pode vir, tá bom? Que a igreja está disponibilizando álcool em gel, tá? Você pode vir tranquilo, que Deus continuará nos abençoando. E também tem as contas também que estão sendo disponibilizadas para que você também possa estar entregando seu dízimo através de transferências bancárias ou de depósito, tá bom? Não deixe de participar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe verdadeiramente, que em nome de Jesus você continue sendo mais do que vencedor, porque estudando a palavra de Deus, observando os ensinamentos do Senhor, com certeza seremos mais do que vencedores. Que a todos, a Deus nos abençoe.
dia, irmãos, graça e paz. Estamos em mais uma manhã aqui, juntos, para estudarmos a nossa EBD, e o assunto de hoje que vamos tratar vai falar sobre a ceia do Senhor. E nós vamos dividir em 3 tópicos que vai falar sobre a definição da ceia, o propósito da ceia e a definição dos seus alimentos. Nós vamos estar também acompanhando os textos que nos foi dado para que durante a semana estivéssemos lendo e fazendo menção ao assunto que vai ser tratado nesta manhã. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Nós não iremos ler, mas nós iremos fazer menção em alguns versículos para que você acompanhe e entenda a definição e o propósito junto com a definição dos alimentos dentro desse e de outros textos que vamos citar. Bom, nós começamos a entender e a dizer a você sobre a definição de ceia. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Era uma noite de Páscoa judaica. E esse memorial de comunhão, ele fortalece, ele traz um fortalecimento espiritual a todos aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. E ele trazia também união. Isso nos remete à leitura diária de sábado, que vai justamente nos falar sobre a morte que traz paz e união. E eu começo a entender sobre a definição da ceia do Senhor quando eu te convido a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler o versículo 19 e 20. E nos diz assim a palavra do Senhor: tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice e pôs a ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Eu me remeto à leitura diária de sexta-feira, que vai justamente me dizer que Jesus é o pão que alimenta, é o pão que purifica. E dentro desse contexto da ceia do Senhor, de definição de ceia, nós vamos entender que a ceia do Senhor representa o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. O sacrifício em nos tirar o pecado, em tirar o pecado de nós. O sacrifício em não nos deixar ir à morte. Jesus mandou nós tomarmos a ceia para lembrar aquilo que ele fez por nós, mostrando e nos remete a entender que o pecador que faz ou que toma essa atitude entende que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e entende que é uma situação, é um momento particular na vida de cada um. Na verdade, a ceia do Senhor não é apenas tomar o cálice, não é apenas comer o pão, não é apenas estar em comunhão. É entender que esse memorial nos remete a refletir do sacrifício de Jesus por mim e por você. Da onde ele nos tirou, aonde ele nos colocou e o que representa isso na minha vida e na sua vida. Na verdade, a noite da ceia do Senhor, quando ele institui, acabou não sendo uma noite comum. Porque além de ser uma noite de Páscoa judaica, foi uma noite em que no dia seguinte Jesus estava sendo levado à crucificação. Mas o que me chama a atenção dentro desse contexto de definição é que no momento em que Jesus está fazendo a ceia com os seus discípulos, ali é mostrado o traidor, ali o pecado é revelado. Então os discípulos eles são levados a se perguntar, a se examinar, como diz a palavra, examinar a si mesmo, quem seria. Criou-se uma interrogativa sobre quem será
que tomará esse tipo ou que terá esse tipo de comportamento. Com certeza, essa preocupação gerou na cabeça dos discípulos. Por isso não foi uma noite comum, foi uma noite em que trouxe a paz, o conhecimento, a união, mas também trouxe uma preocupação entre eles, porque alguém que estava ali não estava sendo digno de estar participando daquele memorial. Uma das coisas que nós também chamamos a atenção é justamente sobre essa traição, sobre esse momento em que Lucas, no capítulo 19, versículo 22 e 23, ele vai nos falar. E eu gostaria que você lesse comigo. Lucas 19, 22 e 23. Diz assim: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de ser ou de fazer isso. Entenda que eu acabei de dizer que criou-se uma preocupação dentre eles para saber quem seria o traidor. Essa colocação me remete a entender que toda vez que eu estiver me preparando para um memorial, eu preciso entender, eu preciso fazer uma análise de mim mesmo para ver como eu estou ou se eu estou preparado a participar de tal. Por isso surgiu essa dúvida na cabeça dos discípulos. Por isso surgiu a interrogativa: quem será e por que vou fazer? O apóstolo Paulo, ele vai tratar disso claramente à igreja de Corinto, e porque as palavras de Jesus, elas são bem claras. As palavras do Senhor, elas são transparentes a nos mostrar o comportamento que temos que ter em vida para no momento exato de um memorial, de uma comemoração, de um feito desse, nós estarmos e termos a certeza de que tudo vai dar certo. Eu quero te levar a 1 Coríntios capítulo 11, mas apenas o versículo 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E diz assim o texto: e tendo dado graça, e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu quero chamar a sua atenção nesse versículo para um detalhe. A preocupação de Paulo na igreja de Corinto era justamente a forma como eles estavam distribuindo e fazendo o memorial da ceia. Estava sendo de uma forma errada, de uma forma com vexame, de uma forma totalmente contrário ao que se pregava a palavra do Senhor. E você vê que o versículo que lemos, o Senhor, ele não faz distinção de pessoas, de classe social ou de até mesmo posição social. Ele diz o seguinte: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, todos têm o mesmo direito de partir, comer e beber, juntos, em união, juntos, em um único propósito, juntos, com um único pensamento. E justamente nós encontramos Paulo preocupado com a igreja de Corinto porque eles não estavam fazendo isso dentro do contexto que dava a palavra, igualdade a todo mundo. E aí, a preocupação de Paulo era justamente essa. Por quê? Na igreja de Corinto, eles faziam a seguinte forma de ceia. Os pobres, os mais humildes, ficavam lá atrás, no fundo, seja ele o local que fosse, bem distante, e os poderosos, os ricos, aqueles mais glamurosos, bebiam e comiam à vontade. Só iriam servir a ceia àqueles à sobra. Então, se os pobres ceiassem, cearia com sobra, cearia com o resto. E esse não é o objetivo do versículo que lemos. O objetivo do versículo que lemos é justamente igualdade a todos. Participação de igualdade. E Paulo vem repreender e ensinar o verdadeiro valor da ceia. Ele vai dizer que a ceia era servida
aos ricos primeiro e aos pobres depois, que isso estava errado. Porque o mesmo sentimento de adoração, o mesmo sentimento de carinho, o mesmo sentimento de purificação, de coração limpo, que os ricos tinham, os pobres também tinham. Então, Paulo vai repreender essa forma desse memorial à igreja de Corinto, dizendo que todos têm o mesmo direito de participar com a mesma frequência, com a mesma intensidade, com a mesma autoridade. E se você parar para analisar, ninguém pode julgar ninguém quando se faz esse memorial. Então, Paulo vai repreender a igreja de Corinto justamente por causa dessa falta de entendimento, pois todos nós somos iguais. Quero falar com você agora um pouco sobre o propósito. E para isso eu quero ler com você o versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos ler apenas o versículo 26 para você entender o propósito da ceia do Senhor, que diz assim: porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Isso me remete à leitura diária de terça-feira, que Paulo vai falar aos hebreus sobre uma nova aliança, sobre uma nova maneira de estar diante do Senhor, com essa morte e ressurreição de Cristo, com esse memorial, nós criamos uma nova aliança com Deus. E o versículo 26 vai justamente nos mostrar qual é o propósito. Qual é o propósito da ceia do Senhor? É anunciar a morte de Jesus até que ele venha. É uma proclamação, é uma propagação para que o pecador conheça e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o propósito da ceia do Senhor é anunciar a anunciação do Evangelho do Senhor a toda a criatura. Quando eu vou tratar com você sobre a ceia do Senhor, que ela é acometida de valores para uns e não para outros, isso não confere na Bíblia, isso não confere dentro da palavra do Senhor. A ceia ela é igualmente dada a todos. Jesus não morreu por alguns. Jesus não fez o seu sacrifício, não morreu na cruz, não partiu o pão por alguma classe social ou por algumas pessoas. Ele deixa claro que ele faz isso por todos nós. Então nós não podemos distinguir, ou não podemos tirar pessoas que queiram participar, que tenham o reconhecimento que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então a ceia do Senhor, ela tem como definição igualdade a todos e como propósito anunciar o Evangelho a toda criatura, anunciar o Evangelho para que o pecador se arrependa, para que o pecador reconheça Jesus como seu Salvador e passe a ter esse acesso de participar da ceia do Senhor, que lhe traz a satisfação de estar junto com a igreja, tomando a ceia, ainda que isso mais à frente vamos falar, não venha te conceder graça. Amém? É o memorial que todos nós fazemos diante de Deus, porque temos o direito de participar. Mas o verdadeiro propósito é que nós andássemos com dignidade para sermos dignos de comer e beber o pão. Por isso, a citação bíblica vai dizer: examine o homem a si mesmo. Porque é preciso, estar limpo diante de Deus. É preciso ter o coração limpo diante de Deus para participar, para estar junto com a igreja, junto com a comunidade, porque todos irão falar a mesma língua. Por que celebramos? Por que participamos? Porque um dia Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, entregou o seu sangue, e o seu sangue nos remiu de todo o pecado.
nos remete à leitura diária de segunda-feira, que vai falar, em Isaías 53, que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Então eu preciso entender que examinar a si mesmo não é olhar para o outro e examinar a vida do outro. Não é se preocupar se o outro está ou não, ou se ele é ou não digno de participar da ceia. É examinar a sua própria vida, é olhar para dentro de si e entender se você tem feito a vontade do Senhor, se você tem andado no caminho do Senhor, se você tem compartilhado com o Senhor as suas limitações, suas dificuldades, se você tem tentado se purificar diante de Deus, para quando chegar, na verdade, no dia da ceia do Senhor, no momento de cear com o Senhor, você estar limpo diante de Deus e ter a certeza de que você faz esse memorial, de que você compartilha desse memorial sem problema algum. Você não vai se preocupar quando alguém disser quem aqui está limpo, porque você já fez o seu autoexame e já vai estar limpo. Quando Jesus vai dizer aos discípulos que alguém naquele meio o trairia, a preocupação que gera dentro daquele ciclo de pessoas ali é porque alguém ali dentro não estava de acordo com a vontade ou com os propósitos de Deus. Então assim é que nós precisamos entender que o propósito do Senhor para a ceia, o propósito da ceia do Senhor é que nós viemos propagar, que nós declaremos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, mas que também estejamos limpos diante do Senhor. Eu trago nesta manhã a certeza da seguinte colocação: quando eu sei o que é a ceia do Senhor e o que ela representa para mim como definição, eu preciso ter um propósito. Qual é o meu propósito? Andar segundo o Senhor quer e conforme Ele quer, para estar limpo, para estar preparado a ser digno de tomar os elementos, de comer o pão e de beber o vinho. Por isso, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, por isso Jesus vai chamar a atenção dos discípulos quando ceia com ele. Por isso, nós precisamos estar atentos ao nosso meio daquilo que fazemos, daquilo que entendemos como estar diante do Senhor. Bom, nós vamos estar falando agora sobre a definição dos elementos. Sabemos quais são os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, que nos representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas nós precisamos fazer algumas colocações para entendermos quais são não só os verdadeiros significados, mas o pensamento que algumas outras religiões traz sobre esse alimento no momento da ceia. Nós encontramos na Igreja Católica um termo que diz que se fala sobre transubstanciação. O que é isso? É justamente quando o sacerdote, no momento em que ele abençoa, que ele purifica o pão e o vinho, no conceito da Igreja Católica, aqueles elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Então nós entendemos a seguinte coisa: para os católicos, quando o sacerdote abençoa, quando ele purifica aqueles elementos, a partir dali não é mais pão e vinho. Ali se torna-se o corpo, a carne e o sangue de Jesus na cruz do Calvário, e é onde eles fazem a ceia do Senhor, ou seja, quando eles trabalham em cima desse pensamento. Vou repetir de novo que isso se dá o nome de transubstanciação. É quando, a partir da bênção do sacerdote, o vinho e o pão se tornam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Encontramos um outro pensamento, já isso pela igreja luterana, até mesmo também pelos neopentecostais, quando falamos de um texto chamado consubstanciação. Isso aí, na verdade, ele vai nos declarar que verdadeiramente os elementos da ceia já são o corpo e o sangue de Cristo.
para esse pensamento da igreja luterana, e como falei de alguns neopentecostal, o pão e o vinho já são, não precisa daquela bênção sacerdotal para ser transformado. Ele já é o corpo e o sangue de Cristo que eles vão fazer o memorial e vão ceiar na presença do Senhor. Para nós, os batistas, nós entendemos que a ceia é apenas uma representação. E aí eu quero chamar a sua atenção, nesse momento, justamente para você entender que representação nos traz o significado da palavra de que aquilo representa ou que aquilo representa para nós. Por quê? Porque não importa o elemento, importa o significado do elemento para nós. Como Igreja Batista, nós entendemos que a ceia do Senhor é uma representação. O pão é pão e o vinho é o vinho. Agora, nós, como entendemos que no momento em que nós abençoamos, no momento em que nós oramos, no momento em que nós buscamos a santidade, nos limpar diante do Senhor, já vir limpo para ter o momento de participar desse memorial. Então, para nós, a ceia do Senhor é apenas um memorial. Ela lembra o sacrifício de Jesus por nós. Por isso, Jesus vai dizer que nós precisamos fazer isso em memória dele. Ou seja, o pão e o vinho nos remete a lembranças daquilo que o Senhor fez por nós. Não precisamos transformar, nem precisamos considerar transformado. Apenas é uma representação do corpo e do sangue de Jesus que nós bebemos e comemos, mas como representatividade da nossa vida, lembramos do que Jesus fez por nós. Quero deixar um termo para você aqui, que talvez você diga assim, eu não conhecia ou eu já sabia. A ceia, ela é apenas um memorial, ela não te concede graça. Por que eu te falo isso? A ceia, ela não confere graça a você, porque é um memorial. A sua participação à ceia é apenas um memorial. Eu quero definir aqui que não é a ceia que te consagra. É você que é consagrado para participar da ceia. Então, a ceia do Senhor, ela não te dá poder, não te dá graça, não faz você melhor do que ninguém. Por isso lemos lá atrás sobre quando Jesus vai dizer, eu faço isso e faço por vós, ou seja, faço por todos. Então a ceia não confere a você graça, você já é consagrado a participar da ceia. Por isso, mais uma vez, eu volto a dizer as palavras do Senhor, quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Então nós precisamos fazer uma autoanálise daquilo que temos, daquilo que estamos fazendo, para entender que, mediante os elementos colocados, para nós apenas é uma representação daquilo que o Senhor fez por nós. Nós encontramos também alguns tipos de ceia, Nós até vemos isso em alguns concílios, em algumas colocações de ensinos denominacionais, e nós encontramos 4 tipos de ceia. São eles: a ceia livre, a ultra livre, a restrita e a ultra restrita. Ah, Marcelo, como nós definimos isso? Definimos da seguinte forma: a livre, todas as pessoas que fazem parte de uma outra igreja podem participar. Tem igreja que permite essa participação. Já existem algumas outras igrejas que estão trabalhando com a ceia ultra livre, que dá o direito de todas as pessoas participarem. Não é o nosso caso. Por quê? Como já acabamos de ler na palavra do Senhor, se precisamos nos examinar, se precisamos olhar para dentro de nós e nos purificar e limpar, então permitir que qualquer um participe da ceia não está conferindo com aquilo que a palavra diz.
nós temos a ceia restrita, que é aquela ceia que somente os que aceitaram Jesus são batizados na mesma doutrina, aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E temos a ceia ultra restrita, que é aquela que somente os membros da igreja podem participar. Queridos, nós sabemos que existem muitas outras colocações, muitos outros assuntos, muitas coisas a serem tratadas dentro desse contexto bíblico quando falamos da ceia do Senhor. Mas nós queremos nessa manhã trabalhar com você não apenas um aprendizado, mas uma certeza daquilo que foi lido e daquilo que foi falado. Como definição, eu preciso entender que Jesus Cristo definiu, ou Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor para que houvesse um reconhecimento, para que houvesse um pensamento, para que nós estivéssemos unidos, para que nós estivéssemos juntos, lembrando o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Como propósito, nós precisamos estar juntos, preparando, proclamando e anunciando o Evangelho do Senhor a toda criatura, e tentando mostrar a ele que o Espírito Santo, através da vida, através da palavra, pode mudar. Apenas ele precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual é o propósito desta manhã para nós que estamos estudando sobre a ceia do Senhor? Propagar o Evangelho do Senhor a toda criatura. E quando fizermos esse memorial, fazemos em nome do Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós. As definições dos elementos nós falamos aqui, algumas denominações tratam de uma forma, mas nós, batistas, temos o conhecimento e o reconhecimento que a ceia do Senhor é apenas uma representação. Ela não te confere graça, mas ela quer que você se consagre, ou ela permite, exige que você se consagre para participar da ceia do Senhor. Então, examine-se a si mesmo, esteja limpo, se cuide, se trate. Que nesta manhã o Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger e, acima de qualquer coisa, leia, busque, procure na palavra do Senhor resposta para as suas perguntas. Hoje tivemos algumas colocações e alguns aspectos definidos do que é a ceia do Senhor. É um memorial que nos permite lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, sabendo que se eu não ceiar por um motivo, seja ele de enfermo, de estar longe, de não poder estar em comunhão com os irmãos, isso não me deixa de conferir graça, tá? Eu não deixo de ser agraciado, eu não deixo de ser abençoado, porque não tomo a ceia. A ceia para nós é apenas um memorial de lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Não me dá o direito de poder participar e não querer, mas me dá o direito de que, se eu não puder estar, eu não perco as bênçãos do Senhor. Shalom Adonai, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que nessa manhã nós possamos ter entendido um pouco sobre a ceia do Senhor. Deus te abençoe. Chegamos ao término de mais uma escola bíblica dominical. Quero agradecer a presença de todos participando, direto ou indiretamente, ativamente, participando das leituras bíblicas devocionais, as leituras diárias, participando da escola dominical. Se você ficou alguma dúvida na lição, você pode escrever aqui nos comentários e o Marcelo estará respondendo a você aquilo que será a sua dúvida. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Marcelo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, falando hoje sobre ceia, suas definições,
dando-nos ensinamentos substanciais para nós entendermos como é participar da ceia, seus elementos, suas definições. Que Deus te abençoe, Marcelo, que Deus abençoe o seu ministério. Quero convocar a todos vocês para a semana que vem, o próximo domingo. A lição o tema é Liberdade Cristã, Dicotomia, Carne e Frutos do Espírito Santo. O professor será o diácono, o irmão Humberto. Ele estará trazendo-nos a mensagem do Senhor através da escola, de uma forma didática. E eu quero convocar a todos vocês para que estudem durante a semana. As leituras bíblicas diárias são todas elas selecionadas e direcionadas para o tema da próxima semana. Então, do dia após dia, você estará lendo o estudo na Palavra de Deus. Então, não há motivo de nós termos tempo ocioso e nem chegarmos no domingo na escola dominical sem saber exatamente do que vai se tratar. As leituras diárias estarão lhe canalizando, viabilizando o acesso ao tema da próxima semana, tá bom? Então, leia a partir de amanhã as lições até o próximo domingo para você estar consciente de quais são os assuntos. Quero também lembrar a vocês nesta manhã a respeito do culto de oração. Aos domingos sempre acontece em 2 horários, agora às 10 horas da manhã, de 10 até meio-dia, e depois de 3 às 5 da tarde, de 15 às 17 horas. Então, todo o povo de Deus convocado. E a partir de terça-feira, a partir dessa semana, nós estamos tendo uma nova modalidade. Não estamos somente tendo o horário das orações, mas a partir de hoje aqui na igreja vamos ter culto de oração. Então, nesse horário agora, às 10 horas, a igreja está aberta para as orações, mas de 10h30 a 11h30 nós estaremos realizando um culto de oração. Estou convocando aos homens e aos jovens para estarem lá na igreja para orarem, buscarmos ao Senhor. Quem estará dirigindo o culto de oração será a irmã Alba, de 10h30 a 11h30. Deixando claro, de 10 a meio-dia, igreja aberta. De 10h30 a 11h30, culto de oração, tá bom? E no horário da tarde, de 15 às 17 horas, o santuário aberto. E de 15h30, 3h30, até às 16h30, 4h30, teremos o culto de oração. E quem estará dirigindo é a irmã Pauline. Então, as nossas irmãs secretárias da igreja estarão sendo instrumento nas mãos do Senhor para conduzir os cultos de oração nesse dia. E para o horário da tarde, eu quero convocar a todas as mulheres da igreja para que vá até a igreja nesse horário, para que possam buscar ao Senhor pelas suas famílias, pela igreja, pela nossa nação de uma forma geral, tá? Então, o povo de Deus sendo convocado no dia de hoje para a oração. Quero também deixar claro para os irmãos que terça-feira já aconteceu esse culto de oração lá na nossa congregação. Pastor Fernando dirigiu o culto e foi uma bênção. E também explicando a todos, não estamos desobedecendo o governo. Teremos todos os nossos protocolos sendo cumpridos, tá? Mas vamos começar a flexibilizar para ver a possibilidade de nós estarmos indo à casa do Senhor e fazendo isso com muita responsabilidade para louvor e glória do nome do nosso Senhor. E aproveito, convoco ao povo de Deus, a você que vai até a igreja nesse dia, não deixe de levar o seu dízimo, a sua oferta e depositar no gasofilácio, no altar do Senhor. E que Deus possa abençoar a sua vida e através dos nossos dízimos e ofertas estaremos sustentando a obra do Senhor no mês de junho. E também leve cestas de alimentação, gêneros alimentícios para compor a cesta de alimentação da igreja. Graças ao Senhor tem sido uma bênção, irmãos. Até agora nós distribuímos mais de 40 cestas básicas. Veja bem, que bênção, não é? Mais de 40 cestas básicas já foram distribuídas pela nossa igreja. Isso olhando para as cestas que são distribuídas pela igreja. Fora alguns irmãos que voluntariamente compram cestas e doam para outras pessoas. Isso é o trabalho da igreja. Isso é o trabalho social da igreja. Isso é o trabalho beneficente da igreja. É Deus agindo através do seu povo. Que Deus abençoe a vocês que contribuem.
E para você que vai até a igreja, leve alguma coisa. Ou se você não pode hoje, compre durante a semana e no próximo domingo contribua com a casa do Senhor. Quero também aproveitar esse momento e convocar a todo o povo de Deus para as 18 horas, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Irmãos, nós estamos tendo, a Paloma ela sempre faz o ranking ao final de cada culto e me passa. Nós estamos tendo, em média, 300 visualizações do culto todos os domingos. Que bênção, não é? Quando nós estamos todos preocupados como vai ser, Deus está agindo através das mídias sociais. E tem sido uma bênção realizar o culto através das redes sociais. E olha, claro que esperamos de uma maneira muito ardente que tenhamos os cultos presenciais. Mas, enquanto isso não ocorre, tem sido uma bênção os cultos online. Então, não deixe de participar hoje às 18 horas e seja presente aqui no Facebook para adorarmos ao nosso Senhor e ouvirmos a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra transmitida ao seu coração. Convide pessoas, compartilhe o Facebook da igreja, compartilhe o YouTube da igreja, abra salas de vídeo para que mais pessoas possam participar do culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora vamos aos nossos pedidos de oração. Primeiro eu quero comunicar aos irmãos que a irmã Domares, ela teve um falecimento na família e isso obrigou que ela vá morar com o filho dela lá em Minas Gerais. Então a irmã Domares, ela não está no Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais. Vamos continuar orando por ela. O irmão José, diácono da nossa igreja, ele é responsável em cuidar da irmã Domares. É ele quem está fazendo contato com a família, contato com a irmã Domares. Então, através dele, nós estamos tendo todas as informações. Vamos orar pela irmã Domares. Quero convidar também você e convocar a todo o povo de Deus, nós orarmos pelo nosso grande amigo Almir, esposo da irmã Luzia. O Almir está hospitalizado, seu estado clínico é um estado um pouco complicado. Graças ao Senhor, ontem ele teve uma melhora, o Ricardo comunicou a todos nós e vamos continuar orando para que o Almir possa melhorar. Em sua comunicação, o Ricardo disse que o pai dele não está com Covid, são outras complicações de saúde que fazem com que o Almir precise estar tendo tratamento médicos, mas hospitalizados nesse período. Tá? Então, vamos orar pelo Almir, orar pelos filhos, o Ricardo e o Roberto, e orar pela irmã Luzia para que Deus possa confortar, acompanhar, dar serenidade a essa família e visitar o nosso querido Almir ali no hospital. E por fim, dentre tantas dificuldades, nós queremos neste momento informar a todos que a nossa querida irmã Eulisete está comemorando mais um ano de vida nesse domingo, nesse dia. Eulisete, que Deus te abençoe, muitas felicidades. É uma alegria ter você como ovelha. Você é uma pessoa assim muito bacana, que traz felicidade a todos nós. Você tem sido uma bênção no meu ministério, tem sido uma bênção na vida da igreja. Você de uma forma festiva, folclórica, alegre, tem trazido muita alegria ao coração de todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua saúde, que Deus possa te dar cada vez mais alegria e prazer e felicidade. E que Deus possa realizar os seus sonhos na presença do Senhor, não é? E que abençoe também a Tatiane, a Thaís e demais familiares e que todos possam viver debaixo da graça do Senhor. Saiba que é muito bom ter você como irmã em Cristo, como amiga e como grande cooperadora do ministério aí na Primeira do Gramacho. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Agora eu convoco a todos os irmãos para nós orarmos, pedir a bênção e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Feche os seus olhos e vamos à presença de Deus em oração. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado pela vida do Marcelo, abençoe o Teu filho e use-o como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem realizado a Tua obra através da Tua igreja e mesmo nesse momento de dificuldade, o Senhor tem abençoado o Teu povo.
Muito obrigado pelo sustento da tua obra. É proveniente do Senhor. É a provisão do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Deus, e ajude-nos que não nos falte o pão em nosso lar. Ajude a nós mantermos a nossa vida espiritual equilibrada, Senhor Deus. Queremos nesse momento pedir a tua bênção sobre a vida da irmã Domares. Tome o coração da tua filha, os seus familiares, o seu sentimento em tuas mãos. E que a tua filha seja visitada pelo teu Espírito. Rogamos que tu possas abençoar o Almir no leito daquele hospital. Senhor, cuide do teu filho. Muito obrigado porque, pelos relatos do Ricardo, o Senhor tem cuidado do Almir. Ó Deus, cuide do teu filho, estenda tuas mãos de poder. Haja na vida do Almir com o teu poder e com a tua graça. Ó Deus, abençoe também os seus filhos, abençoe a irmã Luzia, e que essa família seja visitada pelo teu Espírito, ó Pai. E agora também queremos agradecer ao Senhor pela vida da Eurizete. Muito obrigado pelo aniversário da tua filha nesse dia. Muito obrigado por tudo aquilo que ela representa em sua família. Muito obrigado por tudo aquilo que ela representa na vida da tua igreja. Muito obrigado por tudo aquilo que ela representa no ministério pastoral. E que a tua filha possa realizar os seus sonhos. Alguns desses nós conhecemos, mas alguns outros talvez esteja no íntimo do ser da tua serva. Ó Deus, mas que o Senhor conhece plenamente. Visite a tua filha nesse dia de aniversário e confidencia a ela os teus planos, os planos que o Senhor tem para a sua vida. Mas que ela continue sendo essa pessoa alegre, feliz e que tanto abençoa a nossa história. Ó Deus, nos dê um domingo maravilhoso na tua presença. E nós nos comprometemos em oração, meu Pai, que às 18 horas voltaremos aqui para exaltar e glorificar o teu nome nesse dia. Muito obrigado. Nos dê um dia maravilhoso na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Encerro aqui contando para os irmãos uma experiência que todos nós viveremos durante esta semana. De segunda a sábado, as devocionais, que todos nós participamos todos os dias, às 9 horas da manhã. Esta semana será feita totalmente, de segunda a sábado, somente pelas mulheres da igreja, por servas do Senhor. Seremos abençoados por Deus por essas mulheres tão maravilhosas e abençoadoras. Elas serão instrumento nas mãos de Deus para abençoar a nossa vida. Então eu quero fazer 2 pedidos. Primeiro, todos nós oremos por elas, para que Deus as abençoe. Segundo, vamos valorizar as devocionais que todos os dias Deus fala ao seu coração. Alguns irmãos valorizam pastores de outras igrejas, devocionais de outras igrejas, alguém que deixou uma mensagem aqui, outros que deixou uma mensagem ali. Não é que você não possa ver. Claro, temos que nesse tempo principalmente ver e ouvir tudo. Mas eu quero te chamar. Valorize os servos de Deus. São homens e mulheres de Deus que oram ao Senhor, pedem a Deus uma mensagem e trazem ao coração, ao nosso coração. Eu tenho sido maravilhosamente abençoado pelas mensagens que estes servos têm trazido ao meu coração. Deus tem falado ao meu coração através dessas devocionais. Eu quero convocar a todos vocês para que deixe Deus falar e valorize Deus falando através desses servos. E essa semana teremos as servas do Senhor, sendo instrumento nas mãos do Senhor para abençoar o nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês que aceitou o desafio, mas com certeza Deus honrará a fé e a convicção que vocês têm na palavra do Senhor. Um bom domingo para todos, que Deus os abençoe. 18 horas, aguardo todos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.